que eu tinha pra falar pra vocês é que levei ghost. Levei um ghost essa semana e eu só queria falar um pouquinho. Não é a primeira vez que alguém dá um ghost em mim. Eu queria falar sobre vocês como é essa experiência. Pois é, gente. O que aconteceu foi que, faz mais ou menos um mês, entrou uma pessoa na minha vida e essa pessoa e eu estávamos falando quase todo dia. Quer dizer, todo dia a gente tava falando. A gente tava falando sobre a vida, sobre nós, sobre os nossos sentimentos, né? Um para com o outro. E, sei lá, de uma hora pra outra, essa pessoa começou a desaparecer. E não foi um desaparecimento assim brusco. Foi um desaparecimento assim que primeiro durou um dia, depois 2 dias, e depois nunca mais voltou, né? E assim, gente, pode ser que isso não seja um ghost, tal qual a definição, porque ghost é quando a pessoa simplesmente some. Vocês falam, ela some. No meu caso, foi um tanto progressivo, vamos dizer, mas ele foi dando sinais de que ele se tornaria um fantasma na minha vida. E realmente, foi isso que aconteceu. Este Gasparzinho que ele fez foi, sei lá, entrar na minha vida e sumiu tão rápido quando entrou, saiu e sumiu. O problema do ghosting, muitas vezes, é você pensar que tem alguma coisa de errado com você. Que você achar que a pessoa, ela, sei lá, encontrou alguma coisa de errado com você e é por isso que ela não volta mais. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho apego desorganizado, porque eu sou um meio termo entre o apego ansioso e o apego evitativo. Tenho problema com ter laços de intimidade com as pessoas, de uma intimidade que a gente não tá falando uma intimidade física, mas de uma intimidade emocional com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho, assim, frações desse apego ansioso, de eu sempre estar me preocupando se eu fiz alguma coisa de errado, ou se essa pessoa precisa algo de mim, sei lá, eu sempre tento dar mais do que eu recebo nessa questão, e eu acho que isso vai muito ligado com o lado do apego ansioso dentro do apego desorganizado. Se alguém tiver mais conhecimento sobre esses tópicos, por favor, deixe nos comentários, eu amaria ter as suas opiniões, tudo que você quiser dizer sobre esses temas. Acho muito legal qualquer tipo de comentário que agregue nessa nossa conversa, mas então fica assim, né? Muitas vezes a gente acha que uma pessoa vai te dar ghosting porque você é uma pessoa chata, porque você é uma pessoa que não é interessante, você é uma pessoa que não puxa conversa, que você é muito chato, que você não é muito bonito. E daí vai depender de todas as suas inseguranças pra gente ver realmente pra que lado que você vai ir. Se você vai ir mais na autoestima, falar, bah, sou meio feinha, né? Deve ter sido por isso que ele me deixou. Ou, sei lá, pelo outro lado, nossa, mas eu devo ser bem chatinha, né? Por isso que ele deixou de falar comigo. Mas aí foi algo que eu realmente lembrei. E eu acho que quando a gente tá apaixonado, quando a gente encontra um novo interesse romântico, a gente geralmente não presta atenção nas partes negativas. E esse Gasparzinho, a gente vai chamar ele de Gasparzinho, porque essa entidade não representa nada mais e nada menos que um fantasma, né? Então o Gasparzinho, ele me comentou, assim, umas 2 semanas assim antes da gente parar de conversar, que ele tinha recém saído de um relacionamento tóxico e que ele tava aproveitando o verão e a minha presença, a minha companhia, pra ele se desabrochar como uma florzinha que desabrocha na primavera. Pois é, isso ficou matutando assim na minha cabeça, fiquei pensando muito naquilo. Depois que ele falou, eu falei, estranho, né? Mas legal, mas tudo bem. Eu, com o meu complexo de salvadora, que tenho e tento não alimentar, eu fui nessa, né? De dizer, ai, que legal. Estranho, mas legal. E eu tenho sempre, muitas vezes, esse padrão de dizer, nossa, que estranho, mas que legal. E não é assim, gente. Você não pode chegar nas pessoas, ver que tá algo estranho e achar que é legal. Se é uma red flag, você trate essa red flag como uma red flag, meu amor. Mas voltando ao relato, ele tava falando assim comigo e ele falou, bem isso, eu estou aproveitando o verão e estou aproveitando essa presença pra me desabrochar desse relacionamento tóxico que eu vivi. E eu, do jeito que eu sou acolhedora, eu sou uma pessoa muito boazinha, falei, nossa, eu também vivi um relacionamento tóxico. Eu sei a desgraça que é e não tenho o objetivo de repetir isso com ninguém. Nem pela parte que é tóxica e nem pela parte que é intoxicada. Falei isso pra ele, ele falou, nossa, você tem um coração muito bom e não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Então, eu comecei a pensar assim comigo. Falei, nossa, mas realmente tem muito sentido ele não estar presente numa conversa que talvez lhe traria um momento de compromisso muito entre aspas, porque era um cara que eu conheci que ele mora na Espanha. Então, quando a gente fala de compromisso e ainda mais em relacionamentos a longa distância, depende muito da pessoa com a qual você está se relacionando. Tem pessoas que não acham que relacionamentos à distância funcionam e por isso não se comprometem ao 100%, ou só dizem que vão se comprometer e depois realmente não se comprometem.
comprometem. Eu já ouvi muito caso assim. E além disso, eu já fui parte de um caso assim. Não era parte do casal, mas eu soube porque estive dentro desse triângulo amoroso. Talvez algum dia eu conte pra vocês. Mas bom, então, eu tava falando, o Gasparzinho, ele já tinha me dado indícios de indisponibilidade emocional ou indisponibilidade afetiva. Não sei qual dos dois é o melhor, mas ele tava basicamente indisponível. Porque, óbvio, ele não me falou quando ele terminou. Mas pra ele ter mencionado essa questão do relacionamento tóxico é porque foi recente. Minimamente uns 3, 4 meses, né? Isso chutando um pouquinho alto. Porque o homem, a gente sabe muito bem que não sabe ficar sozinho. Eu amo muito o filme da Barbie por causa da análise que ele tem sobre a criação da personalidade e a criação desse mundo interior que vai mais além dos estereótipos que todo mundo performa no nosso dia a dia, né? Talvez algum dia eu faça uma análise muito pessoal do filme da Barbie, porque eu gosto muito daquele filme, eu chorei no filme da Barbie, mas, ai, meu pai do céu, voltando, sempre tem que voltar, mas voltando. Então, minimamente aconteceu uns 3 meses atrás. E assim, eu que já tive numa relação tóxica, eu sei o cansativo que é. Eu sei como você se sente depois dessa relação tóxica, porque olha, eu me sentia um caco. Eu me sentia assim. Sabe aqueles pano velho que você usa pra usar no chão, que você usa tanto, mas tanto que esgasta tanto, e depois fica um fiapo? Aquilo lá, eu me senti assim. Emocionalmente eu me senti assim. Porque é tanto que você dá de si pra outra pessoa, dá tanto, tudo aquilo que até você não tem, mas você dá pra pessoa porque você gosta dela, porque você ama dela. Depois você dá tanto que não resta nada em você. Então, eu me colocando assim nessa situação, eu falaria: nossa, realmente, sair de um relacionamento tóxico não é a coisa mais fácil do mundo. E, poxa, eu já tinha falado pra ele que eu ficava meio chateadinha, assim, que ele não respondia, ou que ele respondia depois de um dia, depois que ele, sei lá. E eram conversas que tinham um certo significado pessoal pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em me abrir. E quando eu me abria, ele deixava de responder e eu ficava chateada. Mas eu entendo toda essa questão de, porque ele tinha trabalho, porque ele tava ocupado, porque ele tava, sei lá, querendo ir dormir. Mas, gente, uma mensagem assim, agora eu tô um pouquinho cansadinho, eu li tudo que você mandou, mas talvez seja melhor eu responder amanhã, tô um pouquinho cansada agora, e o trabalho demandou muito de mim. Bom, beijinhos, até amanhã. Gente, isso basta. Isso é um simples artifício de comunicação pra você saber que você não tá sendo ignorado, entende? Então, beleza, essas ausências dele já comunicavam algo pra mim. Então, eu liguei as ausências, mais o término da relação tóxica, mais o desabrochar, tudo isso num combo de indisponibilidade afetiva. E faz totalmente sentido. O ghosting não é culpa da pessoa que foi ghosteada. O ghost, quer dizer, não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. Mas de onde sai essa iniciativa de simplesmente desaparecer? Da indisponibilidade da outra pessoa. O problema não é você. O problema não é você que é muito chata, que é muito feia, que você não é gostosa, que você não é inteligente, que você não é, sei lá, interessante, que você não gosta das mesmas coisas que ele, porque finalmente homens têm padrões, estándares, têm expectativas muito baixas, enquanto a mulher só mostra você ser bonita, ter um corpo bom, uma personalidade razoável, e eles já querem você. Me desculpe, é isso que eu tenho visto assim na minha vida. Mas homem não tem tanta exigência que nem mulher, mas nós mulheres, principalmente heterossexuais, quer dizer, não vou dizer aqui, eu não vou me comprometer a dizer que eu sou heterossexual aqui. Isso talvez seja conversa para outro vídeo, mas não vou me comprometer. Mas falando de vocês, mulheres heterossexuais, que muitas vezes vocês, e eu também me incluo nesse pensamento, de às vezes pensar, poxa, eu fiz alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado comigo, por isso que ele não tá falando. Quando, na verdade, é o carinha lá que não se resolveu com as coisas dele. É o carinha lá que não soube virar a página corretamente. E faz parte da vida, gente. Você tem uma primeira vez pra tudo, sempre vai ter primeira vez pra tudo. Isso eu tô aprendendo agora. É a segunda vez que eu levo ghost na minha vida. E a primeira doeu um pouquinho, hein? A primeira doeu bastante. Eu que tenho problema de criar intimidade, confiar nas pessoas, foi um pouquinho doído primeiro. Aconteceu faz muito tempo. E foi assim a última vez, né? Mas eu também já dei ghost em algumas pessoas. Não pessoas com as quais eu já tinha assim um certo. Quer dizer, uma vez. Era uma pessoa que eu tava falando, sei lá, faz uma semana, uma coisa assim.
bem. E depois eu sumi, porque eu tava cansada fisicamente, mentalmente. E isso também afeta no seu emocional. Então, eu tinha preguiça realmente de falar com ele. Eu achava ele uma pessoa muito legal, mas eu tinha preguiça de falar com ele e não era uma preguiça assim, ai, preguiça de falar com ele, uma preguiça de que eu tô tão cansada que realmente me dá preguiça. Mas ele era uma pessoa muito legal, assim. E é isso. Eu já dei ghost, levei ghost também. Faz parte da vida. E bom, aconteceu isso nessas semanas anteriores. E é isso, gente. Bola pra frente. Sempre vai ter alguém pra você aí nessa vida. Só uma questão de você saber se esse realmente vai ser a pessoa que você quer na sua vida. Ou se você ainda vai estar buscando, né? É uma questão também de você saber aquilo que você quer e aquilo que você não quer. E muito mais importante saber aquilo que você não quer, né? Porque saber aquilo que a gente quer, beleza, bare minimum. Mas, quando você sabe o que você não quer, também ajuda muito. E assim, né, gente? A gente acha que as pessoas, elas são só verdadeiras com as palavras, mas uma ação fala muito mais do que 1000 palavras. A ausência do Gasparzinho já me falava que ele não estava disponível emocionalmente e eu não dei ouvidos. Então, às vezes, não é que as pessoas, elas não querem ser honestas com a gente. Elas estão sendo honestas com a gente, através das ações delas. Mas a gente não quer ver. Mais do que ouvir, a gente não quer ver. A gente tem que dar liberdade às pessoas, elas se mostrarem da forma que elas são. Que daí você realmente vai conseguir julgar se você quer ter essa pessoa na sua vida ou não, né? Então, se uma pessoa te dá ghosting, agradece. Agradece. Porque graças a Deus, a pessoa tá te dando a mensagem não verbal que ela não tá disponível pra ter alguma coisa com você. E é muito melhor você descobrir isso em uma semana, em um mês, em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, que depois você tá num relacionamento de 10 anos, frustrado, que ninguém tá feliz, que tá só por causa do negócio da inércia. Então, agradeça se uma pessoa te deu ghosting. Agradeça, porque ela foi verdadeira com você, mesmo não tendo te falado nada. Ela foi verdadeira com você e ela teve a coragem de falar pra você que ela não quer estar com você de uma forma não verbal. Eu acho que nessa questão do ghosting é muito mais difícil a gente admitir que essa pessoa não quer nada com a gente. Porque dói a gente admitir. Você tá nesse processo de se apaixonar por uma pessoa, ou você achando que ela também tá nesse mesmo processo, depois descobrindo que essa pessoa não gosta de você. Ou não é que não gosta de você, mas ela não tá disponível pra você, dói um pouquinho. Dói um pouquinho. Eu já experimentei esse sentimento algumas vezes, faz parte da vida, gente. Muito melhor você ter essas coisas claras antes de começar um relacionamento, do que depois você descobrir com traição e um monte de coisa, infidelidades e etc, que essa pessoa, ela nunca teve disponível pra você. Então, agradeça se você levou um ghost. E pronto, gente. Vida que segue, você se decida, né? Tem um monte de gente por aí. Não me venha com esse papinho da escassez, porque eu realmente não acredito. Eu acredito plenamente que o homem dos meus sonhos existe. Onde ele tá? Não tenho a menor ideia. Mas eu acredito que cada vez que eu aprendo a botar um novo limite, aprendo alguma coisa que eu gosto, no sentido de aprender eu realmente gosto de homens que gostam de poesia. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo. Então, a cada relacionamento, a cada pessoa que você conhece, você mais se conhece. Você sabe mais daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Então, eu plenamente acredito que a cada relacionamento que eu passo e cada pessoa que eu conheço, eu tô mais perto de realmente conhecer aquela pessoa que vai fazer sentido pra mim, né? E que eu também vou fazer sentido pra ela. Faz parte da vida. A vida é uma jornada. Talvez eu encontre essa pessoa aos meus 40 anos. Talvez eu encontre essa pessoa amanhã. Talvez eu encontre essa pessoa antes de morrer. Mas certamente eu vou encontrar em algum momento da minha vida, né? Não me venham com esse papinho de que não tem homem nesse mundo, porque eu certamente estou vendo que tem muito homem e muitas mulheres, tudo bom. E é isso, gente. O mundo tá cheio de gente, tá cheio de pessoas querendo ser amadas e querendo amar. E é isso. Viva o amor, faça o amor, não faça a guerra. E é isso, gente. É só esse o recadinho que eu tenho pro dia de hoje, pro vlog de hoje. E é isso, gente. Um beijo, um queijo. Amo vocês, que nem os faço pra toda a vida. E é isso, meu. Se vemos no próximo vídeo. Tchau.